Reviravolta boa acontece no Flamengo. Pode abrir o presente de Natal, nação. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Botão aqui embaixo, inscrever-se, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Toca então, vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, hoje tem essa final aí, né, da Copa do Brasil, ou tá tendo ou já teve, depende do momento que você tá assistindo o vídeo. E eu tenho reparado, muitos torcedores que vão torcer estão torcendo ou já torceram do Flamengo pro Vasco. Muito rubro-negro, pô, Pedrão, tô com pena do Vasco, tô com... Ou então o rubro-negro ele chega, pô, Pedrão, aqui onde eu moro, eu tô mais cercado de corintianos do que de rubro-negros, de vascaínos. Então, em função disso, em função da pilhéria, da zoação, eu sou levado a torcer pelo Vasco, porque as pessoas que estão ao meu redor aqui são corintianos, né? São rubro-negros, evidentemente, na sua maioria, mas tem corintianos também. Então é melhor que o Corinthians perca. Olha que interessante esse argumento. E você? Eu quero que se exploda aí, mas lógico que se o Vasco perder, para mim é melhor. Só sei que quem perder eu vou zoar, estou zoando ou já zoei. Tome cuidado aqui com o tempo verbal, porque o pessoal pode estar vendo depois da final. Só achei engraçado que o Corinthians, a partir das suas redes sociais, ele publicou o seguinte: está chegando a hora, seremos 35 milhões apoiando separar um minuto sequer. Ô, Corinthians, o Corinthians tem 35 milhões de torcedores. Você tem certeza? Porque se o Corinthians já chegou em 35, o Flamengo já está em 60. Eu me lembro, o Corinthians tinha 25, 20, o Flamengo 45, 50. Mas se já está aumentando assim, o Flamengo já passou da casa dos 60. Tá? Segundo aí a própria página do Corinthians. Pessoal, o Flamengo tem 7 jogadores que entram em final de contrato no próximo ano de 2026, jogadores perto de aposentadoria, atacante em busca de espaço, jovens que fazem parte da lista rubro-negra que receberá atenção, né? A gente tem, por exemplo, aí o Danilo e o Alexandro, que tem contratos se encerrando no final do ano de 2026. O zagueiro já foi claro sobre se aposentar ao final do vínculo com o Flamengo e deve seguir por esse caminho. E o lateral Alexandro, de 34 anos, ainda não expressou quais são os seus planos. Tem também o maior campeão da história do Clube de Regatas do Flamengo, junto com o De Arrascaeta, o Bruno Henrique, que cogita parar, né? Ele que já está aí prestes a completar 35 anos de idade, admitiu, após o final do Campeonato Brasileiro, ali na festa do título brasileiro contra a equipe do Ceará, né, no pós aquele jogo, dizendo que o momento como jogador está chegando ao fim, né? Falou que talvez admitiu a possibilidade de se aposentar após o término do contrato com o Flamengo. Outro que entrará no último ano de contrato é o Everton Cebolinha, que chegou a viver altos e baixos no Flamengo, algumas lesões, entrou na lista de negociáveis, depois melhorou, né, pediu para deixar o clube, mas isso acabou não acontecendo, o Flamengo não vendeu e se mostrou importante para o Flamengo nessa reta final aí de campeonato. Entre os jovens tem o goleiro Diogo Alves e o zagueiro Iago, que é tratado como uma verdadeira promessa da zaga rubro-negra da categoria de base, e o Diogo Alves, que é um dos goleiros ali, para mim, tem que ser renovado o contrato do Diogo Alves, porque ele é um bom goleiro, tá? O Diogo Alves, que até passou por aquela situação que aconteceu no Ninho do Urubu, e é também um bom goleiro. E quem retorna também é o Carlinhos, pessoal. O Carlinhos, o atacante, que também tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2026, não faz parte
dos planos do Flamengo deve ser emprestado ou então até mesmo negociado a preços menores aí com o mercado, tendo em vista que dificilmente o Flamengo vai recuperar o que investiu nele. Ele também não foi um grande investimento que o Flamengo fez para tirar o Carlinhos da equipe do Nova Iguaçu à época, né, capitaneada aí pelo Marcos Braz, mas eu até entendo o Marcos Braz naquele momento, porque o Gabigol estava com esse problema aí de ser suspenso, o Pedro questão de lesões ali, então acabou que ele teve que contratar o Carlinhos, meus amigos, que não deu certo no Flamengo, foi emprestado ao Vitória, também não foi muito bem, deve retornar aí agora ao Flamengo. Pessoal, um jornal espanhol, mais exatamente o Marca, publicou que há vários jogadores do Flamengo pressionando para que o Neymar assine com o clube. O nosso amigo Léo José, do Coluna do Fla, falou com uma pessoa do Flamengo, eu também falei com uma pessoa do Flamengo, que não recebeu nenhum tipo de manifesto do elenco suplicando, pedindo pelo Neymar no Flamengo, porém é claro que alguns jogadores do grupo têm um carinho enorme pelo meia/atacante, como Alexandro, Danilo, Léo Pereira, o próprio Everton Cebolinha jogou com ele na seleção brasileira. Além disso, no Flamengo o elenco não tem poder ou influência de pedir contratação ou dispensa de algum jogador. Isso compete à comissão técnica, na mais alta hierarquia do clube também, o presidente do clube, o diretor de futebol do clube, que é o José Boto. O Flamengo não tentou abrir negociação pela contratação do Neymar. Jogador de 33 anos, pelo menos nesse momento, não está nos planos do Flamengo para 2026, apesar de alguns jogadores ali quererem, que eles não têm nenhum pedido explícito, né? Mas eles gostam naturalmente do Neymar, e uma eventual contratação tem que se basear em gosto também dos atletas, porque é amigo, porque tem que basear na questão técnica. Ah, mas a mídia, Pedrão, retorno midiático que o Neymar traria. Gente, o Flamengo já tem mídia. O Neymar, além da questão midiática, das camisas escrito Neymar, né, e aquele pegar 10 ou então a 11, né, não sei o que é arrumar o Neymar, ele tem que ter retorno técnico, coisa que ele não teve no Santos. Teve aí no finalzinho da temporada, mais ou menos, longe do que já foi um dia, até porque se ele fosse aquilo ainda, ele estaria, né, jogando no futebol europeu, lá no Barcelona, no PSG, nessas equipes aí que tem mais grana para pagar esse tipo de jogador. Catar reforça desejo junto à FIFA de sediar o Mundial de Clubes de 2029, mais precisamente a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Tivemos aí a realização da Copa do Mundo de Clubes em 2025 nos Estados Unidos. Daqui a 4 anos teremos a outra Copa do Mundo de Clubes e o Catar se posiciona como uma possível sede dessa Copa do Mundo de Clubes. O Catar, que sempre vem sediando inúmeros eventos da FIFA, sediou agora a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes de fim de ano. Aí, né, o Flamengo chegou à final contra o Paris Saint-Germain. A vantagem do Catar, pessoal, assim, a vantagem do Catar é que dá para você ir em quase todos os jogos da competição. Teve torcedor que conseguiu ir em todos os jogos da Copa do Mundo, porque o Catar ele é muito pequeno, então a locomoção entre os estádios, e é boa a mobilidade, porque tem lá o metrô, você consegue ir a vários jogos. Esse é o lado bom. Geograficamente pequeno e com boa mobilidade. Ao contrário dos Estados Unidos, que não tem nem comparação, o geográfico é abrangido por 2 oceanos, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, costa leste, costa oeste, e também não dá tempo, não tem tempo hábil, nem de avião, você ir de uma ponta a outra e ainda ver, por exemplo, uma viagem de Orlando, na Flórida, para Los Angeles é mais ou menos 6, 5 horas de voo, Nova York, Los Angeles, algo nesse sentido, é uma viagem daqui para Colômbia, do Rio de Janeiro para Colômbia. Então essa seria uma das vantagens de ser no Catar. Mas é caro, é longe, né?
para a Europa é mais próxima, mas é longe também. Eu acho que tinha que jogar lá na Europa isso aí, cara. É um país aí, sei lá, Espanha, para disputar isso aí. Mas enfim, não mandem porcaria nenhuma. Tá aí sendo cotado o Catar. Pessoal, o Juninho usou as redes sociais para se despedir do Flamengo. Ele falou o seguinte: ciclo encerrado com a certeza de que vivi um sonho, vestir o manto sagrado não é para qualquer um e tive a honra de fazer parte dessa história vitoriosa em 2025. Vim para o Flamengo realizar um sonho de criança, jogar no Maracanã, ganhar título, sonho que dinheiro nenhum compra. Fui privilegiado por viver algo que jamais em minha vida pensei que viveria, conheci grandes jogadores que até pouco tempo via pela TV, vi histórias de lendas do clube e pude dividir vestiário com muitos jogadores dos quais sou fã e sim, vivi tudo isso e agradeço a todos. Agora, sobre a torcida, aquele mar vermelho e preto, botou um palavrão, foi a coisa mais incrível que já vi na minha vida e pude ver cantar o meu nome, Juninho X, haha, sem contar os malucos que invadiram nosso busão e outras coisas que só a nação flamenguista é capaz de fazer, não consigo explicar. Só quem vive isso vai entender. Eu vivi, fiz história e posso contar. Obrigado, nação. Obrigado, Juninho. Evidentemente que a gente viu que, tecnicamente, faltam recursos, repertórios, refinamentos ali para esse tipo de jogador, mas foi um jogador que ele foi participativo na vitória do título brasileiro, fazendo gol contra o Sport, que tirou 1-1 do placar na Arena Pernambuco. Foi participativo na vitória contra o Deportivo Táchira. Ele foi o autor da vitória do Flamengo lá na Venezuela. Tava lá. Sem aquele gol, o Flamengo talvez não teria se classificado, hein? A próxima fase da Libertadores, porque não somaria aqueles 3 pontos. Fez o gol da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, então teve a sua parcela de contribuição na Libertadores, no Brasileiro, no Estadual. Então, parabéns ao Juninho e que ele siga uma trajetória muito digna. E agora, na equipe do Pumas do México, os empresários de Juninho e a diretoria do Pumas garantem que o valor que será pago ao Flamengo é de 5 milhões de dólares, com um pagamento dividido em 4 parcelas, uma à vista e 3 parcelas. O Flamengo, no começo do ano, pagou 5 milhões de euros pelo jogador. O valor a receber é um pouco menor por conta da cotação das moedas. O euro é um pouco mais valorizado que o dólar. Entretanto, mesmo que fosse pago os mesmos 5 milhões de euros, não seria o mesmo valor, em função da inflação, correção, essa coisa toda. Mas, de certa forma, grosso modo, o Flamengo recuperou a grana que investiu no jogador e não foi um dinheiro tão grande assim que o Flamengo investiu, assim, para o Flamengo. Lógico que 5 milhões de dólares para mim é muito dinheiro, para você, né? Se você não é bilionário, milionário. Mas foi importante rever esse dinheiro e tentar agora investir em outra situação, beleza? Pessoal, o GE confirmou a informação do Coluna do Fla que eu trouxe para vocês ontem. Em meio a negociações de naming rights, Maracanã é motivo de projeto de lei para vetar a mudança de nome do estádio. Ementa de deputado justifica que, olha aí, nenhum interesse econômico pode se sobrepor ao valor cultural, simbólico e afetivo e pode influenciar em processo de venda da dupla Fla-Flu. Chegou aqui o nome, o autor do projeto de lei é o deputado estadual Alexandre Noploth, acho que é algo nesse sentido, desculpa se eu estiver falando errado. E ele se pauta no argumento de que nenhum interesse econômico pode se sobrepor ao valor cultural, simbólico e afetivo. Vamos ao valor cultural, simbólico e afetivo. O Maracanã é um estádio. O Maracanã, ele não tem valor porque o nome é Maracanã. O Maracanã, ele tem valor porque os clubes jogam lá. Porque ele foi palco de final de Copa do Mundo. Porque ele é palco de vários e vários jogos lotados de torcedores rubro-negros. Que é quem sustenta o estádio, tudo bem. O Fluminense pode jogar lá,
O Vasco também, de vez em quando, hoje vai jogar lá, já jogou lá, dependendo do momento que você está assistindo o vídeo. Mas quem faz o valor do Maracanã simbólico, cultural, afetivo, não é o nome Maracanã. Não é o Maracanã. São os clubes. Sobretudo o Flamengo. Até porque, sem o lado econômico, caro deputado, o estádio do Maracanã hoje estaria largado às traças. O estádio do Maracanã hoje ia virar um verdadeiro matagal, cadeiras sem manutenção, gramado destruído. E aí você não tem o valor simbólico, afetivo, cultural. Então quem gera esse valor ao Maracanã é principalmente o Flamengo e o Fluminense, agora que joga sistematicamente, manda sistemática suas partidas lá. Veja o Olímpico, não estou querendo comparar os dois estádios, mas tinha um valor simbólico, afetivo, cultural também para Porto Alegre, principalmente para a torcida gremista. Foi construído outro estádio, o Olímpico foi abandonado. Vá lá em Porto Alegre e veja aqui qual que é o valor que aquilo tem hoje. Nenhum. Então isso é uma abstração, caro deputado. O interesse econômico ele precisa fazer valer até para realizar a manutenção desse valor simbólico, afetivo e cultural. Então o senhor está errado, no meu ponto de vista, com esse seu projeto de lei. Até porque quem cuida, quem arca com os custos de manutenção, quem paga a conta de luz, quem paga o operacional, é o Flamengo principalmente, com 65%, e o restante do percentual com o Fluminense. Então isso, no meu ponto de vista, é um projeto de lei que gera injustiça para com o Flamengo e o Fluminense, que querem diminuir o seu ônus de utilizar o Maracanã em relação às finanças, que é o que, de fato, realiza a manutenção do valor cultural, simbólico, afetivo. Tá? Eu discordo completamente do senhor, espero que o senhor reveja, com todo o respeito, como diz no direito, com toda a vênia, o seu posicionamento e espero que não passe o seu projeto de lei. Pessoal, o Tati Castelhanos segue no radar do Flamengo e já houve novas conversas com o staff do jogador. Segundo a jornalista Raíssa Simplício, ainda não tiveram mais detalhes, mas o clube buscou saber se a Lazio estava disposta a negociar nesse momento o atleta. Claro, se o jogador tem interesse em retornar à América do Sul nesse momento. As partes ficaram de ter uma nova conversa na próxima semana. Vai lembrar que o Flamengo busca a contratação do atacante, mas há um entrave, porque ele é argentino. E tem que ver a questão das cotas de estrangeiros no Flamengo. E a CBF flertou até com a possibilidade de diminuir, né, esse limite de estrangeiros relacionados por partidas, que agora consta em 9. Segundo meu grande parceiro Guilherme Xavier do All Sport, otimismo por fico de Felipe Luiz cresceu nas últimas horas, hein? A diretoria do Flamengo e o técnico avançaram nas conversas e compartilham do desejo mútuo pela renovação. As partes demonstraram disposição em ceder para alcançar um denominador comum. Uma nova rodada de negociações está marcada para acontecer, inclusive será uma reunião virtual, sem pressa para renovar. De férias na Espanha, Felipe Luiz terá uma reunião virtual com o Flamengo nessa semana para tentar selar a sua permanência. Apesar da proximidade com a pré-temporada, o clube optou por não estabelecer uma data limite para o acerto, priorizando a segurança financeira e jurídica do novo contrato. Ambas as partes mantêm o otimismo por um final feliz antes de 2026 e até mesmo antes do Natal, mas não é uma data limite. Se passar daí, não renova mais. Não, mas é o que o Flamengo busca e vai acontecer essa reunião virtual aí entre as partes. Você que está aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.